Bom dia! Boa tarde! E boa noite, meus amigos. Mais um podcast Geração Encorajada. John! Fala comigo. O que a gente vai conversar hoje, mano? A gente vai falar sobre... Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida, cara. Coisa que vai nos acompanhar do início até o final da nossa vida e que foi delimitada por ele. O homem. Escrita por ele, o Gold. E é sobre propósito! 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 Propó. Enfim, Propó eu irei. cara, assim, muito feliz, né, de mais uma vez estar aqui gravando. E principalmente também sobre uma coisa tão essencial na nossa vida, que é o isso. propósito. E que é algo que, querendo ou não, Muitas pessoas não sabem. não sabem. Como descobrir e tudo também mais, né? descreve um pouco da nossa rota da nossa vida. Como a nossa vida vai se descrever de acordo com o nosso propósito. É isso, então já manda esse vídeo pro seu amigo. Já deixa aquele like legal. Ligado? O Teus Recraft falava na época, bala no like. Então, mas aí você puxou lá no Minecraft, pai. fundo, né? Enfim, aí eu tô com o amendoim quase acabando, porque, né? Tá um escasso, Ele tá então com nem tem fome. mais amendoim porque ele já comeu tudo. Exato. Mas vamos lá, John. Manda. Qual é o propósito de Deus para nossa vida? Vamos começar com o básico. Funciona. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus? É, tipo, que Deus, não específico, né? Uhum. Generalizado, Cada que ele um tem o falou seu na Bíblia. propósito e Exato. tudo mais. Isso já é um bom ponto a se deixar claro. Cada um tem um propósito específico, porém tem chamados generalizados, melhor dizer assim. Bom, Chamados generalizados Bom. para tudo cristão. mas todos nós temos algo a se seguir, que é algo em comum de todos os que são Perfeito. cristãos. Que é o seguinte, nós vamos lá. Nós temos uma parada muito interessante lá em Isaías 43, 7. Que vai falar, eu não por algum motivo eu não abri minha Bíblia. Faz. Eu errei. Isaías 43, 7, um capítulo muito bom, inclusive. Muito bom mesmo. Vai falar bem assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Então, o primeiro ponto é: nós somos criados para glorificar a Deus. Perfeito. Esse é o nosso maior propósito de todos. E aí, Eclesiastes 12, 13 entra como um complemento, que é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Todo homem. E também é mulher, tá? Homem, né? homem Homem ser é a humano. humanidade. Então, eu assim, acho que já aproveitando esse gancho, a gente pode pegar na criação, né? Exatamente. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Perfeitamente. Se relacionar com Deus, ser fértil, né? Se multiplicar pela terra e subjugar a terra. Existem muitos que dizem que o propósito principal da nossa criação é o evangelho. Não. O evangelho ele se tornou chamado. uma É o que necessidade eu ia falar agora, inclusive. pós-pecado. Exato. Mas o nosso propósito original é sermos um com Deus. É termos um relacionamento com Ele. É por isso que lá em Gênesis a gente vê que Deus criou o homem e a mulher. E ele vinha, descia de tarde, né, no final da tarde, lá pra dar um passeio no jardim, ia conversar com Adão e Eva. E aí, quando Adão peca, Deus, ele simplesmente ele tem uma reação. Você tava quando eu falei sobre, eu né? tô estudado, pai. Tá Tô estudado. estudadinho. Ele participou do meu plano de salvação. Simplesmente Deus ele tem uma reação. Ele pergunta: onde você está? Ele pergunta para Adão. Mas também Só não é que, como cara, se Deus não Deus soubesse. é onisciente. Ah, eu vou roubar sua fala, sim. Eu sei agora. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então é que nem, por exemplo, nós que somos homens, a gente tem o local do telefone no nosso bolso, que é o meu bolso direito. O bolso direito fica o telefone, o bolso esquerdo fica o resto de tudo. Perfeito. E quando você fala assim, cadê o meu telefone? Você eleva as suas mãos pro bolso. Dá aquela batida, Sendo que você sabe que não tá lá. Mas você faz uma pergunta, você tem uma reação, Natural. tipo, cadê meu telefone? Mas não tá ali. E Deus foi assim, ele teve uma reação... Você foi muito mal, mano. Pegaram meu telefone. Muito mal, mano. Nossa, só que esse meme me pega. Ai, meu Deus. Eu tô toda hora pensando nele, mano. Pegaram meu telefone. Segue. E aí, simplesmente, Deus tem essa reação, tipo, cara, cadê você que não tá aqui unido comigo? Exato. Que não é mais um comigo. E aí que surgiu a necessidade do evangelho. Aí que fala lá em Gênesis 3, mais ou menos no versículo 15 ou 17, não vou lembrar exatamente, que é o proto-evangelho, que é a profecia de um homem que pisaria a cabeça da serpente, mas seria ferido no... Semente. Calcanhar. Serpente. Exatamente. Então... O calcanhar? Eu falei semente?
Falei serpente. Aquela serpente, no calcanhar dele. Isso. É que eu vi semente. Não, é que eu falei, a semente da mulher. Semente da mulher Ah, tá, ferirá. sim, tá certo. Tá. Isso. E aí, então, o nosso propósito é glorificar a Deus e viver um relacionamento e refletir o caráter de Cristo. E o que você Mas tem a dizer? eu tenho a somar, na verdade, né? Porque tudo está 145 milhões % certo, né? Mas a gente, agora, como cristão pós-pecado, a gente tem um chamado muito importante que foi o propósito de Deus ser o soberano no Antigo Testamento. Deus, ele é retratado como soberano, como Senhor dos exércitos, que comanda e governa por toda a terra, e que muitas vezes por nós é visto como, cara, que Deus mau, que Deus justo a ponto de matar os outros. Mas ele é retratado dessa forma porque era um tempo onde as pessoas viam isso como uma forma tipo, cara, eu preciso adorar ele, eu preciso me conectar com ele porque ele é o Deus da minha salvação, é o Deus que não vai fazer que eu seja esmagado pelos meus inimigos. Então essa era a forma de evangelismo e por isso que Deus se apresentava dessa forma. E é uma das características de Deus, querendo ou não, ser justiça, ser espada. Mas meu Deus, eu me perdi. Voltei. Então, agora Desligou. nós, cristãos pós-pecado, como Deus fazia o seu evangelismo, né? Vamos dizer assim, de forma justa e com a espada, a gente tem que representar o amor. Porque é isso que falta hoje em dia. É isso que tem mais carente. Hoje em dia, se vier um Deus justo com a espada, as pessoas não vão olhar pra ele e idolatrar ele. Elas vão falar, nossa, que Deus. Qual que é a palavra? Que Deus. Tipo, meu Deus. Eles falavam dos reis antigamente que Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aí eu que não sei o que você tá pensando, meu. Não entendi. É tipo quando ele é muito mal, assim, ele é muito ruim. Deus mal. Tá, vamos dizer assim, mas não era essa a palavra que eu queria dizer. Mas, tipo, se viesse um Deus assim, ele seria retratado, tipo, como um Deus ruim, né, no caso. E é por isso que nessa época ele era retratado como Deus de justiça, porque naquela época fazia sentido. Na nossa época agora é o amor. Então é por isso que Jesus vai dizer em Marcos Marcos. 16:15, que é o nosso propósito, que você pode ter visto muitas pessoas já generalizando e deixando comum esse verso, mas é um dos versos mais importantes pra gente, como cristão. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Se você tem alguma dúvida de como fazer evangelismo, de como falar de Jesus na escola, simplesmente fale das boas novas. Fale da obra que Jesus fez na cruz. Fala, até se tu quiser, se tu for um pouquinho mais profundo, fala de todo o plano de salvação. E se você não sabe, é um tópico bom pra É um um vídeo que a gente próximo precisava podcast. fazer, hein? Putz, a gente tem que fazer um vídeo de plano de salvação. Muito bom. Muito bom, né? Mas enfim, vamos lá. Enquanto não sai, vai no Nico Moretti. Exato. Que é uma boa referência, uma ótima referência. Mas enfim, eu acho que isso já descreve bem nosso propósito como ser humano, que é ter um relacionamento com Deus, né? Principal, ter um relacionamento com Deus, ficar com Deus e pregar o evangelho. É isso. Mas como que eu posso descobrir o propósito de Deus pra minha vida? É você. Eu, João Pedro Cardoso. João Pedro Cardoso. Pensky Cardoso. Bom, vamos lá. Hum. O propósito de refletir agora de Deus é tanto meu, João Batista, João Pedro Cardoso, todo mundo. Cardoso. Cardoso. Agora, qual que é o propósito, talvez, específico pra sua vida? Né? Qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Existem 5, se você não sabe. 5 ministérios. Qualquer, vai. É o apóstolo, que é o mindinho. Não, é um mindinho. Tá, tudo bem, eu não tô nem aí pra isso. É o apóstolo. Caraca, grosso. Apóstolo, Apóstolo, pastor, profeta. Aí tem o missionário, evangelista. evangelista, mesma coisa. Não, tô brincando, não é a mesma coisa. E por último, Eu. é líder, tu é músico, musicista, adorador. Mas eu falei pastor. Mestre. Mestre! Caramba, é que eu não tinha como mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Enfim, Não te vejo nós como temos esses ministérios aí que você provavelmente vai se adentrar em algum nesses 5. E o propósito para nossa vida, a gente pode entender como nós podemos descobrir. Como é que você descobre isso? Muito simples.
Quer dizer, simples não é. Muito simples. Cara, eu acho que na verdade, tipo assim, tem que ver o que queima no seu coração quando você faz isso. Eu Com acho que é certeza. uma ótima forma de ver, porque eu descobri que eu tinha uma paixão por nações, por missões, por evangelismo, quando eu fiz o evangelismo. Eu acho que é bom tentar. Isso é o interessante porque, tipo assim, eu acho que você tem que olhar. Você tem que. Aí a gente vai falar sobre isso, essa questão do querer e gostar, né? Aham. É, tem que olhar aquilo que você realmente, cara, tá vendo que o senhor está fazendo na sua vida. Então, por exemplo, como é que eu descobri que eu tinha que ser líder de adolescentes? Sendo um. Eu percebi que, caraca, é muito da hora, eu gosto, o senhor me usa Uhum. e eu consigo ajudar as outras pessoas. Que é muito interessante isso. O seu propósito normalmente vai ser Até sobre as porque, pessoas e glorificar a Deus. É isso. especificamente em missão, eu acho que ninguém ia querer, tipo, sofrer de É, graça, passar fome, é isso. esse bagulho assim, de Missão é graça. você ser um apaixonado completo pelos perdidos. Não que a gente não seja, óbvio, que não é Tem missionário. que ser, no caso, né? Todo mundo Qualquer tem que ser, cristão tem mas que é amar. aquele apaixonado no nível de, cara, eu vou lá, até Abraçar lá. aquele mendigo no É, chão, exato. tudo sujo, Exato. E não é fedido. todo mundo que é chamado pra fazer isso. Tem muitos que, por exemplo, são as pessoas que preparam esses missionários. Então, E tipo, também eu acho ótimo já dizer que não existe níveis de propósito. Tipo, propósito maior, propósito é menor. exato. Não Sim, não. existe isso. Não Não existe. existe. Tem gente que vai ser chamado pra fazer missões na África. Tem gente que vai ser chamado pra fazer missões em Itajaí. Tem gente que vai ser famosa pra Itajaí é onde a gente caramba. tá? Só pra. É a nossa cidade. E tá. Eu ia falar Itajaí. Tem gente que vai ser chamada pra ser um influenciador cristão e pregar pra muitas pessoas. Tem gente que vai ser chamada pra pregar pro vizinho do lado da casa. Tem gente que vai ser chamada E pra pregar na esses escola, que trabalha. propósitos são iguais. Não é um maior que o outro. Não, são propósitos Exato. diferentes, é isso que tem que entender. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar o seu caminho ao Senhor. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Provérbios 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não Perfeito. te estribes o teu entendimento. Ou seja, não se apegue ao seu entendimento. Versão diferente. E reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então a primeira coisa é, não se apegue ao que você sabe. Se apega a Cristo. Que é ele Nossa, é que ótimo. vai se manter ali. É Cara, ótimo. é nós O não seu nos... sentimento não pode determinar o que você vai fazer na sua Exatamente. vida, Então meu assim, filho. é sobre a Meu gente, filho, eu tendo 16 anos de idade. é sobre a gente descansar em Jesus por completo pra entendermos aquilo que ele quer fazer em nossas vidas Perfeito. e não o que a gente quer fazer. E aí, E aí a gente vai ter o nosso propósito revelado, a gente vai viver na glória do Senhor, aleluia, porque o Senhor vai nos levar no nosso propósito. É perfeitamente. isso que você ia falar? Não, eu pensei que você ia puxar outra pergunta. Ah, tá, Eu desculpa. dei o gancho pra outra pergunta, mas ele não fez. Eu tô. Dia cansativo. Aquela desculpa clássica. Uhum. Vamos lá. Mas o propósito de Deus, como a pergunta que você já tinha meio que citado, mencionado antes, mas o propósito de Deus, ele tá relacionado ao que eu gosto ou ao que eu quero? O que Vamos eu... lá. Tem um verso muito bom. Foi o verso, inclusive, que eu usei como devocional. Que é o Salmos 37:4. Vamos ler direitinho, né? Vamos ler bonitinho. 37:4. Cadê? Você não falar aquela heresia legal? Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do teu coração. Aqui as pessoas gostam de tirar muito do contexto de que, cara, Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, então, né? Ele vai. O que eu quero viver, o que eu quero fazer, vai acontecer. Quero ver o Cristiano Ronaldo. Sim. Mas não! As pessoas esquecem da parte A do versículo que é deleite-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. E aí ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Por quê? Porque nós, estando de coração satisfeitos e suficientes em Cristo, os desejos de Cristo se amoldam a nós. É por isso que Thiago vai dizer que a gente pede mal. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que pedem mal na oração. Algum fala isso. Eu quero virar milionário. Eu quero ter muito dinheiro. Senhor, me abençoa com isso. Senhor, me abençoa com aquilo. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai se alimentar? É uma dica de oração, mano. Fala assim, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que Jesus terminava toda a oração dele. Pai nosso, velho. Mas praticamente. Então, assim, entender que, cara, ele tem os planos perfeitos. Jeremias 29:11. Porque bem sei que os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor, são planos de paz, não de mal. Então, assim, os planos do Senhor são perfeitos. É difícil confiar nele, porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo na nossa vida, a gente não consegue enxergar o futuro. É difícil. Mas, cara,
é essencial e é necessário. E é assim. E João, mas o que tem a ver com o que eu gosto, com o que eu quero? Cara, porque o seu desejo, ele vai ser amoldado ao desejo de Cristo pra você. Perfeito. Então, tipo assim, cara, você pode querer fazer algo aqui, mas com o tempo você vai vendo, cara, Cristo vai colocando esse desejo dele em você e, cara, você vai cumprir esse propósito. E trazendo de volta até também, em sã consciência, tipo, por exemplo, cara, eu sou uma pessoa que eu amo conforto, eu amo estar confortável, tá entendendo? Eu, sim, pô, em qualquer ocasião, o João tá uma prova viva disso. Cara, eu amo estar de boa, relaxando, tranquilo. E o que eu mais quero fazer na minha vida é missões. O João que gosta de conforto, fazer missões. Pô, as coisas não batem. Mas é porque o que é o que o Senhor quer pra minha vida. Exatamente. Então, assim, nosso coração precisa estar amoldado ao coração de Cristo. Ser um. Nisso nós entendemos o nosso propósito verdadeiro aqui na Terra. Perfeito. Caramba. Você fez um desfecho bonito. Nossa. Não deu, desculpa. Um minuto de silêncio. Não tem um minuto, vai. Não, tô brincando. Bom, João, eu posso estar fora do propósito de Deus, mesmo indo na igreja, mesmo estando em comunhão com o pessoalzinho, Com certeza. 100%. Com certeza. Tu 140%. deu um susto no povo. Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Tem um versículo que eu amo, que é Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aleluia. Então, assim, nas igrejas que nós temos muitas pessoas que estão lá ouvindo. E é isso aí, cara. Mas às vezes as pessoas não estão praticando e não estão vivendo a vontade de Deus. Essa pessoa pode ir na igreja domingo, pode ir na igreja na quarta, pode ir na célula. Mas se ela não está fazendo nada com o que elas têm ouvido, simplesmente, ela não está vivendo o propósito de Deus. Ela só tá tipo, eu tô indo porque quero ver uma palavrinha aqui, uma palavrinha lá. Eu gosto de me sentir bem, a igreja é um ambiente saudável. Eu tenho amigos Que na ambiente igreja. saudável? Que ambiente saudável? Vai em loja vegana. Vai em restaurante vegano, vai ser bem saudável. Isso é ótimo. Ai, não, a gente é carnívoro. Eu E sou aí... 100% carnívoro, mas aí você quer, né? Então, assim, cara, com certeza existem muitas. E eu acho que essa é a parada que mais me pega hoje em dia, né? Essa questão de, cara, a pessoa vai na igreja e ela não vive o propósito de Deus. Ela virou um evangélico não praticante. Eu acho que a gente falou num podcast aqui, né? Que pra mim é um absurdo a gente existir o famoso evangelho não praticante. Só que isso acontece agora mais do que nunca. Né? A gente critica tanto o católico, né? O católico não praticante, só que agora é o evangélico não praticante, cara. E isso aí tem de um monte nas igrejas. O evangélico que se sente superior aos outros. O O evangélico que chuta mendigo na rua. Não, tô brincando. Eu espero que não exista uma pessoa assim. Mas enfim. Eu gosto muito do versículo que fala quando a gente estiver no julgamento final. E Jesus vai olhar pro cara, mas mestre, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos um monte de coisa. Por que a gente não pode entrar no reino dos céus? Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Até que ponto a gente vai deixar só ser usado por Jesus e não viver uma vida conhecendo Jesus? E eu acho que isso é muito importante, porque você pode às vezes até viver o propósito que Jesus tem pra você. Mas, porque Jesus mas usa se um você jumento, não... né? Jumento. Mas se você não vive o seu propósito original, que é conhecer a Jesus, meu amigo, Não tem. acabou. Acabou completamente. Não tem salvação que te tire dessa cilada. É isso. John, eu sinto que eu sei o meu propósito, mas eu não tenho certeza. Deus, ele revela o meu propósito aos poucos, ao longo da minha vida, ou ele... A gente tem como exemplo o grande Moisés. José. José é um bom exemplo disso. De que, cara, o bicho foi todo massacrado e não sei o que, e não entendia nada. E ele sonhou com isso com seus 17 anos. E quando ele tinha 30 anos, que daí ele foi... Caraca, mas tu tá tendo essa idade aí de cabeça? Caraca. Não sabia, rapaz. O problema é se eu errei. Aí vai ser muito bom. Pode ter acontecido. Pode.
Mas, se não me engano, é isso. 17 anos ele teve o sonho, com 30 anos que ele foi virar um governador. E depois de 7 anos, 7 anos não, depois de 9 anos que os irmãos foram, e aí que ele viveu o sonho. Ou seja, quanto que dá? Ixi, não vai dar. Matemática não vai funcionar. Mano, 24. 24, 25 Obrigado, anos. obrigado, 24 a obrigado. 25 anos que ele sonhou. Nossa, eu posso estar falando uma besteira absurda. Que ele sonhou. Não, não. Que 24? 22. 22 é a minha idade, que daí ele foi viver o sonho que ele teve. Olha só que profético. Ele foi viver o propósito da vida dele. Mesma idade que tu. E olha Não é com que 22 anos, lindo. Você acabou de falar 22? Ele sonhou com 17 e depois de 22 anos que Ah, é ele verdade. viveu o sonho. Meu Deus do céu. Tá, desculpa, pessoal. Enfim, é Me os guri. retiro. E aí a gente tem Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é um caminho, não é um local que você chega assim, ó. Jesus é o propósito. caminho. Ele é um não é um passo. caminho. Jesus não é um passo, é um caminho. Muito bom. Então é um caminho que a gente, que a gente trilha para realmente descobrir aquilo que nós realmente precisamos fazer. Né? E eu acho muito bom a gente até perguntar, propósitos mudam? Propósitos mudam? Quando a gente erra. Quando a gente falha. Eu nem ia falar disso, mas pode ser também. Puxa pra próxima pergunta. Exato, então. Eu ia falar exato. outra coisa. Mas, já vamos chegar lá. Às vezes, talvez sim. Talvez o propósito pode mudar. Possa mudar. Talvez você cumpriu aquilo que o Senhor queria que você cumprisse ali. Então ele vai te levar pra outro lugar. Pra outro ambiente. E aí, você vai ter que viver isso. Caraca. Então, por exemplo, eu estive durante 5 anos em um determinado local, trabalhando. E tipo assim, vou chorar. Tópico sensível, não fale disso. Toque sensível. Que era no colégio dele. Era meu colégio. E eu entendi tudo que eu precisava viver lá e o propósito que Deus tinha pra mim naquele lugar. Se encerrou. Estou em outro lugar hoje, vivendo outras coisas, vivendo outro propósito. Entender e conhecer a Cristo sempre permaneceu, mas talvez o que eu preciso fazer é diferente. E aí tem essa questão do que você perguntou, né? Que é quando a gente falha. O propósito acaba? Tipo, dane-se. Não! Salmo, cara, meu Deus, é tudo no Salmos 37. Já foi uns 3 Salmos versos. 37. Só do Tarefa Salmos 37. de casa pra vocês. Leia Salmos 37. Salmos 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então o pecado ele faz parte, infelizmente, da nossa vida, por conta da raiz da iniquidade, que é o hebraico de novo. Tá bom. Exatamente. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer depois do Avon. Do Avon. Marca, parabéns. Exatamente. Caraca, enfim, meu TDAH bateu muito forte. Eu lembrei de outra coisa. E aí, mas a gente tem em Romanos 8:28, que é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele entende o que nós estamos fazendo. E nós caímos em pecados, nós caímos nos desejos da nossa carne. Mas isso não quer dizer que o propósito simplesmente acabou, ou que aí Deus muda porque a gente falha. Não, cara, se mantenha firme, porque ele continua sendo fiel pra terminar a boa obra. Eu queria saber essa bomba desse versículo, rapaz. Qual? Eu esqueci. Qual? Ele permanece fiel. 2 Timóteo. Obrigado. Mas eu sei que em 2 Timóteo, mas não. 2 Timóteo. É que é essa Bíblia aqui. Essa Bíblia. Se você achar primeiro que tu é loucura. Opa. 2:13. Que era 2, cara. Tô perdido. Enfim. Mas é exatamente isso. O Senhor, ele se mantém fiel na nossa infidelidade. Logo, se ele te prometeu alguma coisa, se ele falou, cara, você vai cumprir esse propósito, contanto que você não se desvie do caminho do Senhor, até porque aí você dificulta o bagulho, você dificulta. Ele faz até o final, ele permanece fiel. Entendeu? Mesmo na sua infidelidade, mesmo no seu erro, ele permanece fiel. E eu acho que isso é, inclusive, uma das coisas mais lindas do evangelho, né, cara? Né, cara? Para de comer amendoim. Sim, muito lindo. Lindo. Muito bonito. Os caras não dá não, velho. Meu Deus do céu, cara. Enfim. Caraca. Que isso? Meu Deus, os caras estão muito conectados. Tá, vamos lá. Vai. O que O mais meu tu me manda? propósito. Tá ligado ao que eu sou. Ou o que eu faço? Ele é uma vaca. Ou é aqueles papo de, tipo assim, eu sou o que eu como?
Não sei, eu só puxei uma coisa Meu que Deus, eu que... lembrei agora. Enfim, Eu só lembrei agora, não sei por que eu falei isso. são as duas coisas. Envolve quem você é e envolve o que você faz. Por quê? Se você é uma pessoa que quer algo e faz outra, Aí tu é hipócrita. aí tu é um mané. Então assim, a gente tem Malandro. que nossa identidade é firmada em Cristo, todo mundo precisa entender. Primeiro podcast desse canal, inclusive, Identity. é sobre Identity. identidade. Então, Identity. nós temos a nossa identidade firmada em Cristo, como a gente falou, nós somos imagem e semelhança dele, então nós precisamos entender disso. A gente é filho de Deus e nós precisamos honrá-lo e glorificá-lo. Perfeito. E perante a isso, nós fazemos as coisas para glorificar ele. Então, Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para com Homens. os homens, é para o Senhor. Então é sobre conduta, é sobre o que nós fazemos. E eu não acho Efésios nunca, não chega Efésios, chegou. E Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aleluia. E eu gosto muito disso aqui, como prisioneiro no Senhor, nós nos algemamos. Isso. Eu tava tentando lembrar a É palavra. o escravo da orelha furada. Exatamente. Eu gosto muito de entender uma parada assim, ó. Tem muitas pessoas que não gostam de falar que a gente é escravo de Cristo. Eu gosto. Porque Estranho isso o aí, né? Tô escravo, brincando. ele tinha apenas um direito com seu senhor. Sabe qual é? Não. Moradia. Se somos escravos de Cristo, nós vamos cumprir com aquilo que o nosso Senhor tem pedido. Papo E de nós ser arrebatado teremos agora, né? a moradia eterna no céu. Papo de Eu não ser preciso de mais arrebatado. nada. Papo de ser arrebatado. papo Vem, de ser vem! Então, assim, é isso que nós precisamos. Entender que nós somos felizes e com o nosso nome escrito no livro da Bíblia, que é o verso de Lucas que eu li no outro podcast, que eu já Exato. esqueci, porque a cabeça não tem hora que não funciona. Mas basicamente é isso. O propósito começa em quem nós somos em Deus e depois isso se transborda O no que a nós gente fazemos. Perfeito! É porque antes você tem que ser pra depois você fazer, senão você é um hipocritinho. Ser, depois você Hipocritinha. fazer. Você primeiro você é, depois você faz. E se não, se for o contrário, você é um hipócrita. Hipó. Hipócrita. Hipó. Por que às vezes parece que eu não tenho um propósito? você é um- Demora pra eu Isso aprender. é um Zé Mané. Eu não tenho Tô, propósito? tô brincando. Eu não tenho um propósito. Porque Eu eu não não tenho. tenho propósito. Propósito você tem, já entendeu, né? Glorificar a Deus. É, exato. Mesmo, Agora- mesmo que você não saiba o propósito pra ti, você sabe o propósito que você tem como cristão. É. Adotado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Tá bom? Cordeiro. Bom? É a música do Thales Vai. Roberto, lembrei, é muito bom. E aí, a gente tem essa questão de que, cara, o nosso coração às vezes vai bugar a nossa cabeça. Tipo, caraca, mano, e aí? Minha mente, meu coração, o O que eu faço? que eu faço da minha vida? O que eu Pra faço? onde eu Universidade, vou? Nossa, faculdade, vestibular, trabalho. O que eu faço da minha vida, meu Deus, Jesus? É o que eu tô passando. Jeremias 17:9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém. Jesus Cristo, Deus. Versículo 10: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Então Pô. o nosso coração ele é enganoso. Nossa mente ela é enganosa. É ruim. A gente é ruim. A gente é ruim. Vamos né? ser honestos. Você é ruim. É. Eu sou ruim, ele é ruim. Acho que você já falou isso uma Mas é vez, ruim. eu acho que você já fez isso, tá? Você apontou, você é ruim. Você é ruim. Mas é bom enfatizar. É. Você é ruim, você é Tudo podre. que há de bom em mim é. Cristo Jesus, aleluia. Então, a Na gente... verdade, ele na sua própria vinda falou que nem ele é bom, né? Mas vamos... Realmente, pai. Então, Porque assim, ele tava em carne. Isaías 55:8-9 vai daí também dizer: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, assim, é sobre nós entendermos que nós temos um propósito, mas o Senhor ele vai trabalhando. A sua mente muitas vezes vai dizer: cara, você não é nada, você não é ninguém. O diabo ele faz isso, ele nos acusa, ele veio pra acusar. Cara, mas que bicho chato, cara. Toda vez, velho. Toda vez é a mesma coisa. Mano, é muito chato isso, cara. É muito chato. É, né? Sabe, ficar escutando toda hora assim, ó. Nossa, você é ruim, cara. Você é ruim, mano. Pô, você é ruim. Você não fez aquilo, hein, meu? Pior Você é fez ele aquilo. que não tem nem acesso à salvação. Enfim, então é sobre nós descansarmos o coração no Senhor. Os pensamentos eles vão vir para te atacar, mas você repreende esses pensamentos e leva cativo a Cristo. Nossa, cativo. Leva cativo a Cristo. Coisa linda, cara. Você tá cheio de. Você tá cheio de vocabulário hoje, cara. Tá Psicologia, bonito. faculdade faz bem. É, você vê, né? Às vezes não também. Depende de onde você faz. É, às vezes não. Às vezes não.
O propósito de Deus envolve sofrimento, envolve processo difícil. Cara, eu acho que essa pergunta nem é uma pergunta mais, velho. Eu acabei de falar que eu gosto de conforto e quero ser missionário, os bagulho não bate. O que existe O cara mais faz uma difícil? pergunta O que sabendo. existe mais difícil, meu Deus. Deus, Quase aleluia. derrubei a água. O que existe mais difícil do que viver o propósito de Deus, Vou até aproximar aqui. aonde o primo de Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, ele mesmo, João Batista, era chamado de voz que clama no deserto. Quem que quer estar no deserto, né, velho? Deserto, o lugar mais seco que não tem nada pra plantação, não chove, dia é quente, noite é frio, o lugar mais desagradável de todos. É a voz que clama no deserto, o primo, o mais honrado filho de mulher. Tava no deserto. Mas respondendo essa questão, porque realmente, cara, você que quer ver o propósito de Deus, entenda que sim, você vai ter sofrimento e coisas extremamente difíceis para se viver. Mas tem de bom ânimo. Tiago 1, versículo Tem 2. de bom ânimo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isso vai dizer em Romanos também, né? Romanos 5. Romanos 5, 3, 4, gloriemo-nos nas tribulações, Perfeito. porque a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a Aleluia. esperança é quem? Jesus Christ. Jesus Christ, bro. Oh, aleluia. Então assim, E sim, quem que é a última que morre? Ela mesma. A esperança. esperança. Metemos um ditado popular agora no meio. Isso aí. Por isso que Jesus Base vai bíblica voltar, nenhuma. e a esperança não vai ter morrido, ele vai vir. Ele é a esperança. É os guri. Então, assim, sim, processos difíceis, sim, dificuldades extremas, sim. Tudo que você puder imaginar, você vai passar de ruim, vai passar. Paulo preso, apanhou. É, cachorro. enfim, e tava lá na cadeia com o Quando escreveu Silas? Escreveu Filipenses. Ele tava Paulo e feliz. Silas. Paulo e Silas. Silas. Foi Paulo e Silas, né? Paulo e Silas. Eu ia falar Sim. Simão. Oh! E aí, sim, as dificuldades vão vir, mas nos gloriemos e nos Aleluia. alegremos por passarem por essas provações, porque o Senhor continua sendo bom. Caramba. Caramba, Deus é bom. Deus é bom. O diabo é vacilão. Deus é bom e o diabo não merece um bombom. Não, não merece, não. Não merece. Enfim. De novo, cara. John, pra terminar. Vai. Qual deve ser o centro do propósito da minha vida? Eu nem respondo essa pergunta. Matheus, Ah, apagou a luz pra vocês aí, porque o cabeção aqui conseguiu puxar provavelmente a tomada. Ele vai sair no meio de podcast, porque ele desligou uma das nossas luzes. Ele não sabe nem aonde ele vai. Olha lá, olha lá. Aê, garoto. Se você tá ouvindo no Vira a Spotify. cagada dos Se podcasts. você tá ouvindo isso no Spotify, você não tá entendendo nada. Tem uma Então, assim, iluminação e a iluminação apagou porque eu fui pra trás com a cadeira. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia. Acabou. É isso, boa tarde. Pessoal, brincando. valeu. Filipenses 1. Porque para mim, Pra mim, considero. considero. Tudo como Tu perda, consideras? mas não é esse versículo. Mas Porque para também vale. O viver é Eu morrer, o que eu morrer? morrer é lucro. Se o Exato. seu viver é Cristo agora, se o seu viver não é Cristo. Se Aí eu tá, morrer eu não é morrer. lucro. Se eu morrer não é lucro se o seu viver não é Cristo. E aí eu completo, puxando um grande gancho a um futuro tema que a gente vai tratar, Certo. que é o centro do nosso propósito que Mateus, que Jesus deixou muito claro lá em Mateus 28, no versículo 18. 28? 28, 18. 28, 18, 28, 18, 28, 19. Portanto, vão, façam discípulos Voltamos pra ele? de todas as nações, Voltamos pra ele. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Aleluia. ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês. É isso. O seu propósito de vida é pregar o Evangelho, Perfeito. adorar a Cristo, Ter relacionamento. ser um com Ele, relacionamento, ensinar a obedecer. Não é às vezes, muitas pessoas dizem, por isso que eu tô falando, a gente vai comentar sobre isso quando a gente falar de discipulado. Perfeito. Às vezes é sobre, não sobre ensinar uma pessoa o que é o mandamento, mas é sobre ensinar a pessoa a obedecer àquele mandamento. Perfeito. Perfeito. Então, a gente termina falando assim.
Deus é bom. Deus é bom e o diabo é vacilão. O centro do seu propósito não é uma carreira, não é uma performance, não é um sucesso, não é as coisas que você vive na terra, mas é Cristo Jesus. Aleluia. Os guri, pai, né? É isso, Alguma cara. coisa a mais a acrescentar, meu jovem amado? Cara, fiquem com Jesus Cristo. Se estabeleçam na rocha que é mais alta, a pedra angular. É isso, cara. É os guri. Que Deus te Fica com abençoe Deus. muito. Que você possa viver o seu propósito de maneira Em nome de verdadeira. Jesus. Que você encontre. E se você tiver algum problema, procure uma liderança, procure alguém. Pode chamar a gente até no Instagram, que a gente até Exato. te ajuda. Mas acho que esse podcast vai servir muito bem para que você possa vivenciar grandes coisas na sua vida. Que Deus te abençoe muito e Tchau. valeu!